Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira e o evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus. Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 20. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Digo-vos ainda isto, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, o conseguirão do meu Pai, que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Essa frase de Jesus, que é um princípio eterno, resume o evangelho de hoje. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, unidos novamente. Por que reunidos? Por que unidos novamente? Por que Jesus não disse onde 2 ou 3 estiverem unidos em meu nome? O evangelho de hoje é claro. Jesus usa a expressão reunidos, que significa unidos de novo. Significa que houve um rompimento nessa união. Esta união foi quebrada e precisou ser restabelecida. Então eles que estavam unidos foram divididos e não estiveram mais unidos. A palavra diabo vem do diabolus, em latim, que significa divisor. Houve uma divisão, houve uma cisão. Mas, por misericórdia de Deus e por graça, pela unção e pela força do Espírito Santo, aquela divisão, aquela cisão foi quebrada. E eles estão reunidos, estão unidos novamente. E Jesus diz, onde 2 ou 3 estão reunidos, onde 2 ou 3 que estavam separados, que estavam divididos, que estavam sob a ação daquele que divide, do diabo, do divisor, quando esses se reúnem, se unem novamente, aí eu estou no meio dele. Jesus está dizendo que aí está a face de Deus, aí está a característica maior de Deus. Isso que significa eu estou no meio deles. Significa que onde 2 ou 3 que estiveram separados agora estão unidos novamente, aí está a face salvífica de Deus. Deus aí está. Por quê? Queridos, o diabo é o divisor porque aquele que não tem caridade, porque aquele que não ama só sabe dividir. Em contrapartida, aquele que ama une. Queridos, isso é humanamente visível. Aqueles que amam estão sempre unidos, aqueles que amam querem estar unidos. Aqueles que amam quando se separam por questões da vida, por questões de trabalho, por questões diversas. Imagine você um casal, marido e mulher, casados em santo matrimônio, e que são forçados a separar-se fisicamente, porque o marido foi trabalhar talvez em outro estado, em uma outra cidade, e só vai para casa a cada 15 ou a cada 20 dias. Quanto que aquele marido que está afastado sonha em voltar para casa, para rever a esposa. Enquanto que a esposa que está em casa, sentindo saudades do marido que está longe, sonha e anela
para que ele volte para casa. E quando chega a folga do marido, depois de talvez 15, 20 dias de afastamento, ele volta para casa para passar uns dias com a família. Eles estão reunidos, estão unidos novamente. E que alegria! Que alegria, porque aquele que ama quer estar unido, aquele que ama quer estar junto. Essa é a chave de leitura do Evangelho de hoje. Depois que Jesus mostra aqui já no versículo 15, se teu irmão tiver pecado contra ti, ou seja, se teu irmão te ofender, se o teu irmão te prejudicar, se o teu irmão colocar mágoa no seu coração, é preciso que você se reconcilie com ele. Então vai, conversa com seu irmão, somente vocês dois, tenta se reunir, porque esse pecado houve uma divisão entre você e seu irmão, então tenta se reunir a esse seu irmão. Se você não conseguir se reunir com ele, só entre você e ele, chama mais 2 pessoas para te ajudarem a se reunir com esse irmão. Se não der certo, apresenta para a igreja. Jesus quer o amor, porque Jesus é amor. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu os tenho amado. Querida, o amor é a senha para entrarmos no céu. E é sobre isso que Jesus está falando hoje. Precisamos amar. O resumo do Evangelho de hoje é: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa frase que Jesus diz lá no Evangelho de João, na Santa Ceia, na última refeição que ele faz com seus apóstolos, quando ele institui a Santíssima Eucaristia, no dia em que ele agonizaria, horas depois, momentos depois da Santa Ceia, ele já estaria em agonia no Jardim das Oliveiras, já seria preso, já seria ultrajado. No dia seguinte ele deveria de ser flagelado, coroado de espinhos, carregado com a cruz, pregado e morto na cruz, com o coração transpassado por uma lança. Naquela noite em que ele haveria de se entregar por nós, como se entregou literalmente na Eucaristia de maneira imediata aos seus apóstolos, ao tomarem em suas mãos o pão e o vinho, erguê-los e dizer: tomai todos e comeis, tomai meu corpo que será entregue por vós. Naquele dia Jesus nos dá o seu mandamento, Jesus resume o seu Evangelho: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Quando morrermos, estivermos na presença de Deus, Ele há de nos julgar pelo amor que demos. Esse livro, O Livro da Vida, da Ilusão à Verdade, da Glória Polo. Esse livro é um livro fantástico. Apesar de ser um livro bem fininho, bem pequenininho, ele tem apenas 108 páginas. É um livro fantástico, porque esse livro conta a história de uma mulher que vivia um catolicismo laxo, um catolicismo light, um catolicismo frouxo, um catolicismo que não é catolicismo, mas ia à missa para consolar a própria consciência, para se dizer católica, ia à missa, mas não vivia os mandamentos da lei de Deus, não vivia os mandamentos da igreja, não era católica de fato. Essa mulher, cai sobre ela um relâmpago e ela morre, e é atestada a sua morte. Ela comparece diante de Deus e é julgada. Por uma intercessão da Santíssima Virgem, ela ressuscita e conta o testemunho do seu julgamento. E a partir desse momento, então, até hoje, ela viaja o mundo inteiro pregando como missionária para testemunhar essa experiência que ela teve de morrer, de ir diante de Deus, de ser julgada e de ser condenada ao inferno. Ela foi condenada ao inferno e foi resgatada do inferno pela intercessão da Santíssima Virgem. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, nesse testemunho da Glória Polo, a capa do livro aqui já tem uma matéria de jornalística que ela diz: estive às portas do céu e do inferno. Está em espanhol, né? Estive em las puertas del cielo y del inferno. Aqui nesse livro ela diz que no seu julgamento, Jesus a julgava pelo amor que ela havia oferecido. Jesus diz que em dado momento da vida dela, e Jesus mostra para ela o momento da vida dela em que ela comeu uma casca de banana. Ela comeu uma banana, melhor dizendo, né? Comeu uma banana e jogou a casca no chão, não se importando se alguém viria a escorregar naquela casca. Jesus aponta esse detalhe da vida de Glória Polo. Seremos julgados pelo amor. Seremos julgados pelo amor. Portanto, paute a sua vida pelo amor. Paute a sua vida pela misericórdia. Paute as suas relações humanas pela misericórdia e pelo amor. Tudo que você puder fazer de bom
de bem para as pessoas, faça. Não perca jamais a oportunidade de fazer o bem. Não perca a oportunidade de semear o bem. Não perca a oportunidade de amar, porque Deus é amor. E o amor é a senha do céu. Só vai entrar no céu, só vai subir ao alto da montanha aquele que soube amar. Aquele que soube viver o mandamento de Jesus que diz: amai-vos uns aos outros, como eu os tenho amado. Medita isso, traz isso para o seu coração. Ao longo desse dia, que essa palavra possa reverberar no seu coração. Que ao longo desse dia você não perca a oportunidade de amar. Porque, como dizia Santo Agostinho de Hipona, eu tenho medo da graça que passa. Como diz São Paulo, Deus prepara de antemão as boas obras para que nós as pratiquemos. Nesse dia, Jesus vai te dar a oportunidade de fazer o bem na vida de muitas pessoas. Deus vai te dar a oportunidade de amar. Não perca a oportunidade, porque essa é a chave, essa é a senha do céu. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.